Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Alessandra, sou graduada em Educação Física e pós-graduada em Psicomotricidade. Nessa série de vídeos que eu estou trazendo para vocês, são vídeos sobre os fatores motores, uma pequena introdução a essa ciência maravilhosa que é a psicomotricidade para o desenvolvimento humano. Hoje, o nosso tema é tônus e equilíbrio. Vamos lá? Então, vamos falar sobre tônus ou tonicidade? O tônus, ele pode ser considerado o nosso alicerce fundamental para o desenvolvimento humano. Também ele está intrinsecamente ligado com as funções de equilibração e regulação desse ato motor mais complexo. O tônus, ele é responsável para a nossa estrutura muscular proteger todo o nosso esqueleto. O tônus, assim como o equilíbrio, eles são fundamentais para o desenvolvimento das outras estruturas motoras que vão emergindo de uma maneira hierárquica. Então, o tônus, assim como o equilíbrio, são a base fundamental para que as outras estruturas motoras se desenvolvam de uma maneira planificada. Vamos então agora falarmos um pouco sobre as características do tônus. Temos algumas, como por exemplo, a hipertonia, a hipotonia, sincenesias, paratonia e as diadococinesias. Vamos ver cada uma delas? Então, a hipertonia, ela é considerada com aquelas reações mais exageradas do ato motor, onde há muita rigidez, muita força que é impressa para realizar alguma atividade. Como, por exemplo, na escrita. A criança que aperta demais o lápis na folha, que às vezes chega a marcar o outro lado, ali temos um exemplo de hipertonia. E aí tem um gasto energético muito acima do esperado, fazendo com que essa mão, nesse exemplo que eu dei para vocês da escrita, acabe cansando. O outro exemplo é a hipotonia, que é o contrário da hipertonia. São movimentos mais leves, mais soltos, mais coordenados e tem um desgaste muscular muito menos que a hipertonia. Temos também as sincenesias. O que são as sincenesias? As sincenesias é aqueles movimentos parasitas que a gente chama, que eles são concorrentes ao movimento protagonista. Por exemplo, no ato de recortar, para eu utilizar a tesoura, eu preciso utilizar esse movimento, certo? Meus dedinhos na tesoura e fazer essa dissociação de movimentos. Quando encontra-se a sincenesias, teremos movimentos peribucais, por exemplo, que é quando aparece no ato de recortar esse morder de língua, por exemplo. Ou seja, temos um movimento concorrente ao movimento protagonista, que é o recortar. Então, isso faz com que esse desempenho motor não aconteça de uma maneira tão planificada. O nosso próximo exemplo de características de tônus é a paratonia. O que é a paratonia? É a dificuldade de relaxar, de descontrair a musculatura de uma maneira voluntária.
E o nosso último exemplo de características de tônus é a diadococinesias. O que é? Bom, as diados são a capacidade que eu tenho de alternar, né, o movimento com os membros superiores e inferiores. Ou seja, são realizações de movimentos simultâneos. Então, por exemplo, o polichinelo. Eu vou realizar o movimento utilizando membros superiores e inferiores de uma maneira concomitante. Essas são, então, as características do tônus. Vamos, então, para a última parte desse vídeo. Agora nós vamos conversarmos um pouco sobre o equilíbrio, ou em alguma literatura vocês também irão encontrar como equilibração. Enfim, os dois têm as mesmas definições. Então, o que é o equilíbrio? Qual a sua importância no nosso desenvolvimento? O equilíbrio, gente, ele é, assim como o tônus, ele é a base de sustentação para o nosso corpo. Por isso, o tônus e o equilíbrio, eles estão intrinsecamente ligados, um dependente do outro. O equilíbrio é muito mais do que nos mantermos em uma base reduzida, em uma determinada posição. Ele vai organizar o nosso corpo como um todo. O equilíbrio, ele pode ser dividido de duas maneiras: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O estático é aquela posição em que eu preciso me manter parada, como, por exemplo, aquela brincadeira de estátua. Já o equilíbrio dinâmico, ele vai exigir que esse meu corpo se desloque de uma maneira que eu não caia. Ou seja, caminhar sobre uma corda, caminhar sobre uma fita que vocês podem colocar no chão. Essa criança vai ter que trabalhar muito o tônus e o equilíbrio para conseguir realizar essa atividade, por exemplo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica o convite para todos se inscreverem, para poder estar atentos às outras novidades que virão. Até o próximo!